Ok, vamos resolver então o exercício número 4 do livro. Tá? Exercício 4 do capítulo 4. Ele pede para determinar a corrente de saturação podia ter digitado, né, ao invés de escrever. A corrente de saturação para o exercício 1, que é o que a gente acabou de fazer. Então, olha só. Vamos voltar aqui no exercício número 1. Quando a gente analisa o circuito, na saturação, nós vamos considerar que toda a tensão VCE vai ser igual a zero. Ou seja, a corrente do coletor vai atingir o valor da corrente máxima no circuito, que é VCC dividido por RC. Então, é muito simples, vamos resolver isso daí. Então, na solução, nós vamos considerar o seguinte, que VCE de saturação 0 volts. Ou seja, para calcular então a corrente de coletor, que seria a corrente de saturação, nós vamos pegar o VCC, tensão da fonte, dividido por RC. Tá? Então, corresponderia a 16 volts, dividido por 2,7 quilômetros. Então, a corrente de saturação para este circuito será de 16, 2,7. 5,92 miliamperes. Isso daí. Tá aí a resposta. Bom, agora eu quero resolver um exercício diferente. Né? Pela primeira vez eu vou resolver um exercício que em sala de aula não dá para resolver, porque envolve uma análise gráfica. E com esses recursos digitais é possível da gente resolver, tá? Então vamos lá, esse daqui eu vou digitar então. É o exercício número 5 do livro. O exercício número 5, ele faz uma análise em função de uma curva característica dada de um transistor. Então vamos lá. Então o exercício número 5, ele diz o seguinte. Dadas as curvas características do transistor aí da figura, né? Aí ele vai pedir aqui uma série de coisas, né? Então vamos lá. Letra A. Então, ele fala o seguinte, reta de carga, vou dar uma resumida no enunciado. Reta de carga para valor de tensão igual a 21 volts. RC igual a 3 quiloohms. Deixa eu ver se dá para colocar aqui o ohms, não dá. Vou colocar assim, 3K ohms. Isso aí. Bom, na letra B, o que ele está pedindo na letra B? Escolha, eu acho que eu vou fazer letra A e letra B, que tem um monte de coisa aqui. E aí a gente não vai resolver tudo, não, né? Escolha um ponto de operação. No meio do caminho.
entre o corte e a saturação. E ele pede, então, para determinar o valor RB para o ponto de operação escolhido. Bom, aí na letra C, quais os valores resultantes de IC, Q e IBQ? Quiescente, né? Corrente de base quiescente e corrente de coletor quiescente. Ah, desculpa, VCE quiescente, não corrente de base quiescente. VCE Q. Aí letra B, vamos fazer letra B também. Qual o valor eta nesse ponto de operação? Aqui faltou um ponto de interrogação. Isso aí. Acho que dá para fazer ainda a letra E, porque, querendo ou não, nós vamos ter que fazer, então já vou colocar aqui também enunciado. Letra E. Qual o valor da corrente, vou colocar assim, ó, IC SAT, da corrente de saturação? Aliás, essa é a letra F, eu vou pular a letra E. Vamos fazer a letra E também. Letra E, qual o valor do alfa? Pronto, já que pediu beta, a gente dá o alfa, eu acho que eu vou parar por aqui. Tá bom, tá ótimo. E depois, já tem muita coisa aqui, na sequência a gente continua com a matéria e depois a gente vai resolvendo mais exercícios. Bom, então no exercício número 5, ele deu essa curva, eu já deixei preparada aqui, ó. E sobre essa curva, que nós vamos resolver o exercício. Então, o autor ele pegou lá do livro uma curva característica de um determinado transistor, né, deve ter pegado aí um datasheet, e nós vamos, em cima desse gráfico, resolver o exercício. Então, vamos lá. Ó. Então, na letra A, ele pede para a reta de carga para uma tensão de 21 volts, tensão VCC de 21 volts, e um resistor de coletor de 3 kΩ. Então, veja bem, aí nós já vamos resolver, então, a letra E e a letra E, a letra A e a letra F. Tá? E é o seguinte, ó, vamos começar, então, pela letra F. Nós temos que VCC, ele já deu que é de 21 volts. E a resistência do coletor, né, o resistor de coletor, de 3 kΩ. Então, a gente vai calcular a corrente de saturação, IC-SAT, dividindo a tensão VCC pelo valor de RC. Tá? 21 volts por 3 kΩ. Então, a corrente de saturação, IC-SAT, será de 7 miliamperes. Pronto, letra F já está resolvida, porque para resolver a letra A, a gente precisa da letra F. Então, vamos lá. Reta de carga. Na reta de carga, letra A gente precisa de definir dois pontos, que é o ponto de corte e o ponto de saturação. Reta de carga. E o ponto de corte
nós temos que o VCE é igual a VCC, que será igual, então, a 21 volts. Bom, a saturação, nós já determinamos ali na letra F, onde que o IC de saturação, IC, será de 7 miliamperes. Então, nós precisamos marcar esses dois pontos na reta, tá bom? Desculpa, no gráfico. Vamos começar pelo corte. O corte, a gente vai marcar a região de corte no eixo horizontal do gráfico. Então, nós precisamos de achar 21 volts aqui embaixo. Onde que estará 21 volts, né? Olha, cada linha dessa daqui representa 1 volt. Então, 20, né? Não, desculpa, dá menos de 1 volt, ó. De 20 a 25, tem 10 linhas, né, verticais. Então, cada linha dessa representa meio volt. Aqui nós temos 21, né, 21, 22, 22,5, aqui vai ser 23,5, 24,5 e 25. Beleza, é isso mesmo. Então, a linha de corte nós temos aqui, ó, 21 volts. Aqui é o ponto, então, de corte. Tá? Vamos colocar isso no gráfico. Vou colocar o seguinte. Deixa eu só abaixar isso que eu já escrevi aqui. Então, nesse ponto de 21 volts, nós temos aqui, então, que VCE igual a 21 volts, que corresponde ao corte. Agora, nós vamos marcar também o ponto de saturação. Olha, ponto de saturação. A corrente de 7 miliamperes, tá vendo? O eixo vertical é a corrente de coletor em miliamperes. E a gente achou esse ponto aqui, ó. A gente já calculou. 7 miliamperes. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos unir traçar uma reta unindo esses dois pontos, que é o ponto de corte e o ponto de saturação. Vou precisar aqui da reta, da régua. Né? Ok, assim vai ficar melhor. Bom, gente, então veja bem. Tá aí. Já fizemos, então, a letra A do exercício, né? A letra A, ele pediu para traçar uma reta de carga, considerando uma tensão de 21 volts de alimentação e um resistor de coletor de 3 kΩ. E na letra B, ele pediu para escolher um ponto de operação no meio do caminho, entre o corte e a saturação, e determinar o valor de RB para o ponto escolhido. Então, como que nós vamos achar o meio do caminho? Olha, eu posso achar metade de 21, né? Metade de 21, ou a metade de 7. Então, vamos na metade de 21. A metade de 21 vai dar 10,5, né? Então, 10,5. Esse aqui vai ser o nosso ponto quiescente. Então, para uma tensão VCE de 10,5 volts, nós vamos ter uma corrente de coletor de quanto, hein? Então, nós vamos fazer isso aqui. Agora eu vou trazer esse ponto para cá, ó. Opa. Ali é o nosso ponto quiescente, tá? Então, esse é o ponto de operação que o transistor vai funcionar, ó. Ponto quiescente. Tá aí. E quanto que vale o VCE para essa situação aqui, ó? Aqui nós temos, então, o VCE igual a 10,5 volts, ok?
E nós vamos achar agora o valor de IC. Quanto que vai valer o IC para essa situação? Olha, aqui nós temos 3 miliamperes, tá? Aqui 3,5, não, 3, não, aqui vai ser 3,1, né? Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 3,2, 3,4 miliamperes. Na verdade, seria o quê? 3,5, né? Porque está pegando bem no meio do quadrado aqui. Então, aqui nós temos um IC de 3,5 miliamperes. Tá aí. Então, veja bem. Nós estamos quase lá para resolver a letra B, porque a gente já marcou o ponto quiescente, nós escolhemos o meio do caminho, metade de VCE, metade de IC, e agora ele pede para calcular a corrente de base. De quanto... desculpa, corrente de base? Deixa eu voltar lá no enunciado. Desculpa. Determine o valor de RB para o ponto escolhido. Ok, então olha só que interessante. Para determinar o valor de RB, a gente precisa da corrente de base. Observa que aqui nós vamos entrar, então, numa aproximação, numa medida gráfica, né? Nós estamos numa reta, num ponto entre a corrente de 20 microamperes, a corrente de base, que é essa linha azul, e uma corrente de 30 microamperes. De quanto que seria a corrente de base para esse ponto, né? Como essas linhas da corrente de base, elas não são, não está completamente horizontal, eu poderia estimar que a corrente de base vai estar em algo no meio do caminho, entre 20 e 30 microamperes. Então, vou escolher aqui um valor, né? Adotar um valor, não escolher, adotar um valor de 25 microamperes para a corrente de base, tá? Aproximadamente no meio do caminho aqui, ó. Quer ver? Vamos tentar aproximar. Aqui a gente tem 1 quadrado, 2, 3, 4, 5, 5,5, né? Um número total aí de quadrados entre 30 e 20, e ele pegou 1, 2, 2,5. Então, seria um pouco menos de 25 microamperes. Eu vou colocar 20 microamperes. Muito bem. Então, vamos lá. Agora nós vamos resolver, então, letra B, determinando o valor de RB. Tá? Determinando o valor de RB. Ô Marcos, Oi. você traçou a reta aí do ponto quiescente, né? Mas foi coincidência ou ele sempre vai ser a metade? Não, existe uma regra de projeto, quando você trabalha com o transistor funcionando como um amplificador, você sempre adota metade do valor de VCC. Então, mas só que na letra B ele pede, ó, escolha um ponto de operação no meio do caminho entre o corte e a saturação. Ok? Sim. Vamos fazer o seguinte, na sequência aqui eu vou abordar um assunto onde que o VCC, o VCE não vai ser metade de VCC. Deixa eu terminar esse exercício e já entro com esse assunto. Inclusive, é um assunto que esse autor ele não aborda, mas o livro do Malvino, né, o autor Malvino aborda, e é muito útil para nós aí na área de engenharia. Né? Na sequência eu falo sobre isso. Ok? Então vamos lá, vamos continuar então. Na letra B, aí ele pediu para calcular o valor de RB. Só que para calcular o valor de RB a gente precisa da corrente base. Então nós vamos adotar uma corrente de base que a gente pegou lá no gráfico, né? Um IB de 25 microamperes. Ok? Então, de quanto que será o valor de RB? Nós vamos usar aquela formulazinha que a gente já viu como que é. A gente pega o VCC menos o VBE e vamos dividir pela corrente de base. 21 volts, então,
menos o VBE 0,7 volts, dividido pelo valor de IB, que é 25 microamperes. Então, aqui a gente acha um valor para RB, que será de 812 quiloohms. Tá aí, 812 quilômetros. Então, a letra B está feita. Vamos dar uma verificada aí na letra C. Olha, ele pede quais os valores resultantes de IC quiescente e de VCE quiescente. Ali está no gráfico, a gente já fez, na verdade, né? A gente já marcou. O VCE quiescente é isso aqui que a gente determinou, ó, metade do caminho do eixo horizontal. Vou até colocar um Qzinho. E o IC quiescente aqui também. Ó. Então, isso é uma determinação gráfica. A gente marcou o meio do caminho, projetou aqui, né, metade aqui em cima, refletiu aqui no eixo vertical e achou metade da corrente. Então, deixa eu colocar de cá agora. Então, vamos continuar aqui embaixo. Letra C, então. Então, VCE quiescente. Determinação gráfica. (10,5 volts). E o IC quiescente igual a 3,5 miliamperes. Tá aí, resolvido. Não tem cálculo não, é só olhar direto no gráfico mesmo. É um método mais gráfico. Ok. Letra D. Qual o valor do beta nesse ponto de operação? Olha, então, beleza. Para calcular o valor do beta, letra D, o beta CC é igual à corrente de coletor dividido pela corrente de base. Corrente de coletor 3,5 miliamperes dividido pela corrente de base de 25 microamperes. Então, o beta será de 140. 140 é o valor do beta. Está aí resolvido também. Na letra E, ele pede o valor do alfa. O alfa é um parâmetro, na verdade, gente, que não é muito utilizado, né? Tanto que nem nos datasheets do componente você acha o valor do alfa. Matematicamente, às vezes, em alguns casos, você acaba precisando, mas na prática não. Então, o que é o alfa? Alfa é a relação entre IC e a corrente do emissor. Então, a gente tem algumas formas de calcular o valor do alfa, né? Essa é uma delas. Só que nós não temos o valor da corrente do emissor, mas a gente poderia calcular. A corrente do emissor é igual à corrente de base mais a corrente do coletor. Ok? Então, a gente poderia calcular o alfa, né, pegando a corrente do coletor dividido pela corrente do coletor mais a corrente de base. Ou então tem outro jeito de calcular o alfa também, né? Alfa é igual ao beta CC dividido por beta CC mais 1. Vamos por esse aqui de baixo. Então seria 140 dividido por 140
mais 1. Então, alfa CC 0,993, arredondando. Tá aí. Então, beleza, resolvido o exercício. Alguma dúvida, gente? Um exercício gráfico, tá? É completamente gráfico. Aí, de novo, assim, resolver isso em sala de aula não dá, a não ser que a gente leve impresso para os alunos, né, rabiscar em cima, pode ser uma ideia interessante. Mas a vantagem de aula remota é isso. Deu um print aqui no gráfico, né? Trouxe aqui para o quadro branco, né, whiteboard, e a gente resolveu. Bom, então olha só. Deixa eu voltar aqui no conteúdo, porque tem um ponto agora que a gente vai entrar, que na verdade ele não está no livro, né? O autor ele não aborda esse ponto. Deixa eu só confirmar, realmente ele já pula direto pro próximo circuito de polarização, mas é importante a gente entender. Bom, é o seguinte, olha. Nós vamos considerar, então, agora, um ponto que eu falei com vocês. Até agora a gente considerou o transistor funcionando como um amplificador. E realmente ele tem muita aplicação, né? Mas também tem uma aplicação muito importante que a gente precisa estudar, que é o transistor funcionando como chave. Olha, o que seria o transistor funcionando como chave? O transistor funcionando como chave significa que ele está ou na região de corte ou saturação. O transistor como chave, então, basicamente é isso. Ele nunca vai ficar funcionando na região ativa, ou seja, VCE igual a metade de VCC. Ou ele está com VCE igual a zero, ou VCE igual a VCC. As duas alternativas, nunca no meio do caminho. Então, nós estamos falando que ou o componente, o transistor, está na região de saturação. Nesse caso, região de saturação, nós estamos falando de chave fechada. Ou na região de corte. E nesse caso seria a chave aberta. Chave aberta. Bom, então veja bem. Vamos considerar uma aplicação, né? A gente tem um determinado circuito e esse circuito, né? Ele, por exemplo, tem uma placa de controle. Vamos começar, vou desenhar do zero. Vamos desenhar para a gente entender o que seria essa questão da placa de controle, né? Então, nós temos aqui uma placa de controle. Por exemplo, pode ser um microcontrolador, tá? Arduino é um microcontrolador. Poderia ser um PIC, um Atmega da Atmel, que na verdade o Arduino ele é da Atmel, ele usa um processador, um microcontrolador da Atmega. Então tá aí, ó. Então a gente tem uma placa de controle. Essa placa de controle, por exemplo, a gente precisa, através dessa placa, acionar um circuito, por exemplo, um motor elétrico, tá? Um motor de corrente contínua, ou um relé, por exemplo. Só que essa placa, ela vai entregar para nós um sinal de tensão elétrica, e esse sinal, na verdade, ele corresponde a um trem de pulsos, né? Por exemplo, a hora está ligado, a hora está desligado. Seria algo assim, ó, ligado e desligado, tá bom? E esse nível de tensão é de 5 volts.
Só que eu preciso de, através desses 5 volts, acionar uma carga de 24 volts, que poderia ser, por exemplo, uma válvula solenoide, né? Abrir e fechar uma torneira elétrica, desculpa, uma torneira hidráulica, ou de um sistema hidráulico de máquina, né? De hidráulica industrial também, ok? Ou seja, nós vamos pegar esse sinal de 5 volts da placa de controle e nós vamos aplicar esse sinal à base de um transistor, através de um resistor de base, obviamente. Então está aqui, ó, resistor de base. Aqui eu tenho o transistor. Né? O emissor aterrado. E olha só que interessante. Aqui, então, no coletor do transistor, eu vou desenhar um símbolo. Ele ajusta o retângulo para mim, tem hora que não. O símbolo de uma válvula solenoide. Tá? Seria algo assim. Eita, o que aconteceu? Muito bem. Esse aqui é o símbolo da válvula solenoide. Esse retângulo com um quadradinho, né, com a linha em diagonal, representa bobina, tá? Pode ser um relé, pode ser um contator, pode ser uma válvula solenoide. Se a gente trouxer esse símbolo, né, e colocar esse aumento, aqui eu estou falando que é uma válvula solenoide. Então, por exemplo, eu vou acionar uma válvula solenoide com uma tensão de 24 volts de corrente contínua. E essa válvula solenoide, né, tem uma corrente elétrica I, vou chamar aqui de IC, porque é a corrente do coletor, por exemplo, de 0,3 amperes. E o transistor vai fazer o acionamento dessa válvula. Então, observa que aqui nós temos o resistor de base, ok? Através de uma tensão de 5 volts, nós vamos ter que acionar uma carga de 24 volts. E detalhe importante, né, gente? Uma placa de microcontrolador, ela não tem potência suficiente para poder fazer o acionamento diretamente de uma solenoide. Então, no meio do caminho, se utiliza um componente, né, um circuito, que é chamado de circuito de interface. Basicamente, o que é o circuito de interface? É um circuito com transistor, do jeito que está aqui. Quando quem já trabalha na área de automação, de elétrica, né, que trabalha com PLC, no circuito de saída do PLC, tem uma interface dessa, um transistor, né? Ressalvo alguns modelos aí de PLC que usa saída com triac, com tiristor. É raro, mas é possível. Aí, nesse caso, não usa o transistor. Mas, tirando isso, todos os outros PLCs utilizam o transistor, né? O PLC, então, o barramento de dados do microcontrolador, do microprocessador do CLP é de 5 volts e corrente baixinha. Corrente de 10 miliamperes, 8 miliamperes, estou chutando, né? Mas é corrente dessa ordem de grandeza. E essa corrente tem que provocar o acionamento do transistor. Ou seja, quando você aplica 5 volts na base, o transistor, ele tem que saturar. Ele não pode ficar no meio do caminho. Porque se ele ficar no meio do caminho, por exemplo, vai aparecer uma queda de tensão entre o coletor e emissor de 12 volts, e o que vai sobrar para a válvula solenoide é só 12 volts, ela não vai funcionar. Tá? Então, a questão aqui, nesse caso, é dimensionar o valor de RB para que o transistor ele entre em saturação. Então, vamos fazer esse exemplo, né? Vamos colocar assim, exemplo. Para este circuito... Ô Marcos, Oi. essa válvula solenoide aí, ela poderia estar entre o emissor e o terra, porque todas as cargas que você desenhou aí, ela sempre estava antes, né? Aham. Ela poderia, de alguma forma, estar desse jeito ou não? Poderia, com certeza, poderia sim. Para esse caso específico,
Para este circuito especificamente, seria mais complicado pelo seguinte, porque nós temos 5 volts na base. Eu vou fazer um desenho para ilustrar para você. Ó. Vamos considerar o seguinte, eu vou substituir a placa de controle por uma fonte de 5 volts. Ele iria somar esses 5. Na verdade, ele iria subtrair. Olha só, aqui tem um resistor de base. Aí você falou o seguinte, vamos colocar a válvula solenoide aqui, ó, não é isso? Isso. Só que a válvula solenoide ela tem que funcionar com 24 volts, né? Só que agora essa bateria aqui tem 5 volts. Aqui, ó, tem uma queda de tensão entre a base e o emissor de 0,7. Quanto que vai sobrar para o solenoide? 4,3 volts, entendeu? Sim. Então, para este circuito especificamente, não poderia. Mas se o meu circuito de controle, se ele, ao invés de ser de 5 volts, se ele fosse de 24 volts, aí poderia. Porque, na verdade, ao invés de chegar a 24 volts, chegaria a 23,3. A solenoide ainda funcionaria com queda de tensão de 0,7 volts da base do emissor. Entendeu? Mas aí, nesse caso aí, nem não precisaria, então, desse... Talvez sim. Você sabe por quê? O circuito de interface ele é utilizado não só para trabalhar com tensões diferentes, mas com potências diferentes. Talvez o circuito que está gerando esses 24 volts, ele não tem potência o suficiente para acionar a solenoide, entendeu? Então, você acaba colocando um transistor no meio do caminho para que o transistor seja o componente que vai entregar potência para a carga, e não a placa de controle. Entendi. Vou citar um exemplo, né? Área de instrumentação industrial é comum utilizar o computador industrial. Você já viu o computador industrial? Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Deixa eu ver se eu consigo... Quer ver? Vamos pesquisar aqui. Ó. Aqui, ó. Computador PC industrial. Ó, tá vendo? Caixa de inox, não sei o que, teclado resistente. Existe uma norma que regulamenta esse tipo de computador que vai lá na linha de produção. Esse computador, por exemplo, tem um teste interessante, você tem que deixar ele cair de 1,5 m de altura e ele tem que continuar funcionando. Por que eu estou falando? Esse tipo de computador ele é utilizado para acionar diretamente as máquinas, né, de um determinado equipamento, por exemplo, ele aciona contator, aciona válvula solenoide, tudo ligado diretamente ao computador industrial. Só que a placa do computador, ele tem tensões de 12 e de 5 volts. Então, por exemplo, seria possível ligar uma solenoide de 12 volts direto na placa do computador? Se você analisar só sob a ótica de tensão, você vai falar, sim, seria possível. Não, mas o fato é que, além de tensão, tem a questão da potência. E esse computador, ele não tem potência para acionar diretamente uma válvula solenoide. Ele precisa de um circuito de interface. Ficou claro? Entendi. Aí seria para suprir a corrente, né? Exatamente, isso daí, para suprir a corrente elétrica. Exatamente isso. Bom, então olha só. Exemplo, né? Determine ou dimensione o valor de RB para acionar uma válvula solenoide de 24 volts 0,3 amperes. É o caso do circuito da figura anterior. E vamos fazer o seguinte também. Ó. Nós vamos, esse transistor,
Outro dia eu falei dele. Nós vamos colocar aqui um TIP 41C. Pronto. Só deu a nomenclatura dele para nós, tá? TIP 41C. Bom. Detalhe, né? Queria mostrar um negócio aqui também. Eletroválvula, 24 volts. Tá aí, tá vendo? Tem vários tipos de eletroválvula. Utilizada em circuitos hidráulicos de água, tá aqui, né? Para uso de residencial, uso industrial, tá vendo? Aqui são eletroválvulas pneumáticas, ó, né? Válvulas pneumáticas de 24 volts, que é muito comum. Válvulas hidráulicas, né? Hidráulica mobil ou hidráulica para transmissão de força, utiliza também esse tipo de válvula solenoide. Tem vários tipos de válvula solenoide. Ok? Então aqui ele está mostrando uma válvula de 24 volts, 4 watts de potência. 4 watts de potência, se a gente fizer 4 dividido por 24, vamos ver quanto que dá a corrente. Eu chutei lá 0,3 mA, né? Então, vamos pegar 4 dividido por 24, dá 0,166. Não vou mexer no resultado, não, né? Eu não errei muito assim, não, tá bom? Mas tá aí. Ok. Um outro exemplo de interface interessante, a gente estava falando agora sobre potência, né? A chave de pisca-pisca do carro, aquela chave, ela não aciona. Vamos falar a chave do farol, por exemplo. Aquela chave, quando você aciona o farol através ali do carro, né? Aqui vamos colocar assim, a chave de farol. Seu Corsa? Por que Corsa? Vamos ver o que vai aparecer aqui. A chavinha de farol do Corsa, mas não é isso não. Eu quero aquela chave que vai no volante. Vamos pegar o Fiat Argo. Olha aí. O que acontece? Quando a gente fala sobre interface. A chave de farol é aquela chave que vai no volante, né? Deixa eu ver se aparece aqui, mas eu acho que todo mundo conhece, né? No volante você vai acionar um botão, por exemplo. O Fiat Argo é um botão que se gira. Vamos pegar no Onix para ver como que é. Aqui, ó, o Onix é um botãozinho que gira também, só que a corrente elétrica do farol é uma corrente aí da casa de 20 a 30 amperes, dependendo do automóvel. Se você passar 20 a 30 amperes por uma chavinha dessa daqui, o que vai acontecer? O componente ele vai ter luz, desculpa, ele vai ter uma vida útil pequena. Então, essa chave, o que ela faz? Ela aciona um relé e o relé que aciona o farol, ok? Como o circuito é de corrente contínua, em alguns casos, alguns automóveis, substitui-se o farol por um transistor. Tá? Vou citar um exemplo. Alguns modelos de carro, quando você liga a seta não é mais acionada por um relé. É um transistor, né? E a vantagem do transistor é que ele não tem peça mecânica e a vida útil dele é bem maior. Aí aquele barulho que fica clac, 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 é um buzzer, né? Um pequeno alto-falante que tem no painel que imita o barulho do relé. Mas, na verdade, é um transistor que está chaveando. Ok? Bom, mas vamos voltar para o circuito. Não devia ter fechado, né? Por quê? Nós já sabemos que a tensão de base, vamos anotar isso aqui, ó. O que nós já temos de informação? Tensão de base, ela é de 5 volts, que é da placa de controle. A tensão da solenoide, é a mesma tensão da fonte, é de 24 volts, ok? A corrente do coletor, ela é de 0,3 amperes. A única coisa que está faltando para a gente achar o valor de RB é o beta, porque para calcular o RB, olha, a gente pega a tensão da base menos o VBE e divide pela corrente de base. E como que nós vamos achar a corrente de base? Corrente de base será igual a corrente do coletor dividido pelo beta. Beta, os manuais os datasheets, né, os fabricantes, eles chamam de H, o H minúsculo e o FE maiúsculo, que é o beta CC. Então nós precisamos de consultar de quanto que vale o beta CC do TIP 41C, porque ele já falou que ele está utilizando o transistor TIP 41C. Tá aí, ó. Vamos pesquisar então. Vou abrir o Google.
Ó, vou escrever assim direto, ó, tipo 41C, pronto. Tá aí a cara do meliante, né? Tá aí o transistor. Vamos consultar o datasheet dele. Eu gosto aqui do All Datasheet. Tudo bem. Vamos ver se tem alguma marca que eu conheça aqui. Se não tiver, eu vou pegar qualquer uma. A ST Microelectronics é conhecida. Tem outros aí que realmente não conheço, mas independente, vou abrir qualquer um. Vamos abrir da ST. Não vou nem fazer o download não, tá? Bom, aqui ele dá a pinagem do componente, né? Quem que é o coletor, o emissor e a base. Nós precisamos do HFE. Vamos buscar aí o HFE dele. Não está na primeira tabela. Vamos ver aqui. Ó, está aqui embaixo. HFE. Tá? Ganho de corrente. Bom, observe o seguinte. Ele tem o valor mínimo e o valor típico. Tá? Então ele traz o seguinte, olha. Grupo R, O e Y. Aí nós vamos ter que estudar o manual para ver o que o fabricante, esse fabricante está chamando de grupo R, O e Y. Já arrependi de ter pegado esse. Vou pegar o primeiro da lista lá, pronto. Vamos ver se ele traz do datasheet assim mais fácil da gente identificar o HFE. Beleza, tá vendo aí? Pinagem, né? Trazendo a pinagem. Alguns parâmetros aí na primeira tabela. Beleza, tá mais simples. O HFE dele, o mínimo é 15 e o máximo é 75. Eu quero pegar esses dois parâmetros, tá vendo? O HFE típico, né, para uma corrente de coletor, né, da ordem aí até 3 amperes e um VCE de até 4 volts. Ele vai me dar aqui um HFE de 15, máximo, e mínimo, e o máximo de 75. Se a gente trabalhar nos limites de C de 0,3 amperes, que é exatamente a corrente que a gente está trabalhando, ele fala que o HFE vai ser mais próximo de 30. Né? Então, eu poderia colocar o 30 lá de imediato. Tá? Só que eu não vou fazer isso, eu vou pegar a média entre 15 e 75. Né? O ponto médio de 15 e 75. Por quê? Porque está muito próximo do 0,3 aqui. Eu prefiro trabalhar com esse limite, que é mais seguro. Tá? E projeto com transistor é isso aí, viu, gente? Vocês vão perceber que tem uma margem de erro grande. E eu vou explicar daqui a pouquinho como que a gente resolve essa margem de erro. Então, o HFE. Né? O HFE, então, ele traz o seguinte, olha. O HFE mínimo corresponde a 15. O HFE máximo corresponde a 75. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o HFE médio ou típico. Né? O HFE, então, né, do inglês eles trazem como TYP, típico, ou typic, né? Seria, o que nós vamos fazer? Ó, 75 menos 15 dividido por 2 mais 15. Aí nós vamos calcular o HFE típico para esse componente. E nós vamos considerar que isso vai ser o beta. Então, 75 menos 15 dá 60, dividido por 2 dá 30, mais 15, 45, é o meio do caminho. Então, nós vamos considerar um beta de 45 para essa situação. Tá? Então, nós vamos trazer aqui, ó, o beta CC vale 45. Ok?
Ou seja, então beleza, a gente consegue calcular então de quanto que vale a corrente de base, IB vai ser igual a IC sobre beta, o IC nosso é de 0,3 amperes, dividido por 45. Então, a corrente de base ponto 3 dividido por 45 dá 6,67 miliamperes. Para uma corrente de base de 6,67, o valor de RB será de a tensão de base 5 volts, menos o VBE 0,7 volts, e isso dividido pela corrente de base, que é de 6,67 miliamperes. Então, o RB será de 4,3... 645 ohms, deu até um valor de resistência baixo, e para esse tipo de aplicação é nessa ordem de grandeza realmente, até 1 kΩ por ali, 645 ohms. Ok, dimensionamos o resistor RB, ok? Bom, gente, agora eu quero criar uma situação com vocês hipotética, que é o seguinte, quando a gente vai comprar um transistor, né, tipo um TIP 41C, o que o fabricante me fala quando ele me traz essa característica de uma variação tão grande do beta? Ele está falando o seguinte, o beta pode estar entre 15 e 75. Significa que o processo produtivo dele não consegue garantir uma margem menor de erro do beta-CC. E a gente pode comprar um tipo 41C com beta de 15 e podemos comprar um outro tipo de 41C do mesmo lote com beta de 75. Então, tem essa variação natural. Nós projetamos o circuito para que o beta do componente seja de 45, ok? Foi o beta típico. Porém, aqui tem uma falha de projeto. Eu quero explicar o seguinte. Vamos considerar uma hipótese. Vamos considerar o seguinte, ó. 2. Calcule IC caso o TBJ, o que é o TBJ? Transistor bipolar de junção, seja substituído por outro com beta-CC igual a 15. Ou seja, nós compramos outro TIP 41C. Queimou o transistor. Aí alguém foi lá dar manutenção, a gente foi dar manutenção na placa eletrônica. Cara, temos que trocar aqui o tipo 41C. Aí vocês vão falar, mas ninguém usa manutenção em placa eletrônica. Realmente não usa. Mas pode ser um caso, por exemplo, que é um PLC, que uma das saídas dele queimou, do PLC, não quer acionar. E você tem a opção realmente, você pode jogar um PLC fora, um PLC da casa de R$6.000, uma CPU de PLC fora, por causa de um transistor de 15 centavos, né? E perde o PLC. Ou você pode abrir o PLC e tentar achar o defeito, que pode ser só uma saída, um transistor queimado na saída dele. Então, veja bem, só para vocês terem uma ideia. 41C, preço. Vamos ver quanto que custa um tipo 41C. Tá aqui, ó, baú da eletrônica. Acho que, não sei se foi esse site que o Vinícius aí indicou outro dia numa aula. Tipo 41C, 1,39. Electrogate, 2,90, tá um pouco mais caro, né? Mas 1,40. PLC, Siemens, 1.200, que é um PLC de pequeno porte, preço. Vamos ver quanto que custa um PLC desse. É difícil achar também assim na internet preço, né?
R$ 1.910. Um micro PLC. Se não me engano, eu estou um pouco desatualizado, acho que o 1.500 é uma versão acima. Essa 7.500. Preço. É difícil realmente achar preço aí na internet. Vamos ver aqui, shopping. 9.324. Essa é a configuração, tá? Tem até R$ 41.000. Então você pensa, pô, eu vou pegar um cenário assim, não tão drástico, né? Por causa de R$ 1,39, eu vou jogar um equipamento de 9.324 fora. É lógico que você não joga, porque um PLC que tem 16 saídas, que é uma saída, você usa as outras 15, né? Estou criando uma situação mais drástica aí. Mas eu não vou jogar um equipamento desse fora ou perder uma saída por causa de um transistor, tá? Bom, mas o fato é esse. Aí a gente abriu lá o equipamento e fomos dar manutenção, descobrimos que era o transistor queimado, a gente substituiu o transistor. Só que esse novo transistor que a gente comprou, que é exatamente a mesma especificação, tem um beta diferente, ele tem um beta CC igual a 15. Nesse caso, de quanto que será a corrente de coletor? Veja bem, gente, olha só. A corrente de base continua sendo do mesmo valor, porque a corrente de base não depende do beta. Veja bem, a corrente de base é igual a tensão de base menos VBE dividido por RB. Observa que não tem beta na fórmula. E quando a gente volta naquele circuito, tensão de base 5 volts, menos o VBE 0,7 volts, dividido pelo RB que a gente acabou de calcular. Ou seja, de quanto que vai dar essa corrente de base? É a mesma que a gente já sabia, né? Que é de 6,67 miliamperes, porque a gente projetou o circuito para que o transistor opere com 6,67 miliamperes. Ou seja, de quanto que vai ser a corrente do coletor, então? A corrente do coletor vai ser IB vezes beta. Então, vamos pegar ali, 6,67 miliamperes vezes o beta de 15. Então, a corrente do coletor agora, ela será de 6,67, 15 vezes. Olha, vai dar 100 miliamperes, né? Mas eu vou colocar o valor que deu aqui. 100,05 miliamperes. Gente, observa que a válvula solenoide, ela precisa de uma corrente de 300 miliamperes, 0,3 amperes. Só que agora o circuito só vai permitir 100 miliamperes. O que significa isso? Significa que, primeiro, o transistor não entra em saturação. A parte da tensão da fonte dos 24 volts está em cima do VCE e parte em cima da válvula solenoide. Provavelmente nós teremos aqui, por exemplo, desses 24 volts, nós teremos 18 volts sobre o VCE e 6 volts sobre a válvula solenoide, ou seja, a válvula solenoide não vai funcionar, né? Então, dessa forma como a gente projetou o circuito, enquanto tiver um transistor com beta de 45, ele vai funcionar bem. Se a gente colocar um transistor com beta menor, ele para de funcionar. Aí, se for com beta maior, aí ele continua funcionando bem. Então, porque quanto maior o beta, mais forte será a saturação do transistor. E daqui, então, a gente traz uma regra, que é chamada de regra da saturação forte. Aí o livro do Malvino, né, o autor Malvino, traz isso muito bem. Ele traz essa dica aí, que é uma dica de ouro, ó, que é chamada de regra da saturação forte. Omar, Oi. esse beta, ele costuma alterar de fabricante para fabricante? Costuma, com certeza, costuma sim. É lógico que, por exemplo, se a gente pegar o tipo 41C de todos aqueles fabricantes, a faixa de beta dele vai estar próxima, não vai estar muito diferente, mas altera também de um pouquinho de fabricante para fabricante. Mesmo dentro do próprio fabricante, altera também. Entendi. Entendeu? Bom, a regra da saturação forte é simples. Nós vamos considerar um beta CC de 10.
independente do transistor. Quando a gente considera um beta igual a 10, é um beta baixo. Significa que qualquer transistor que eu colocar ali, o beta vai ser maior do que 10. E com certeza o transistor vai saturar. Tá? Então, exemplo. Então, regra da saturação forte. É quando a gente for projetar circuitos de chaveamento, né, e eu falo que, gente, essa talvez seja a aplicação do transistor que está mais próximo do nosso dia a dia hoje. Usar o transistor como amplificador, esquece, isso não vai acontecer muito, mas usar o transistor como chave, né, muitos técnicos, engenheiros vão lidar muito com isso no dia a dia, tá? É muito comum, muito comum. Então, a gente usa a regra da saturação forte, né? Eu estou falando o seguinte, olha, tem um circuito, circuito de chaveamento é esse circuito aí, ó, que a gente já estudou agora, que também é o circuito de polarização fixa, né? Deixa eu só mover esse desenho para cá. Um circuito de polarização fixa. RC, RB, aqui nós temos a tensão da base e aqui a tensão de alimentação, VCC. O RB, gente, é a nossa carga, que pode ser, por exemplo, um resistor, pode ser um relé, uma válvula solenoide, pode ser um farol de carro, como eu citei o exemplo agora, né? Uma lâmpada, um LED, etc. Olha, o que nós vamos considerar? Que a corrente de base é igual à corrente do coletor dividido pelo beta do nosso projeto aqui, ó, 10. E o RB será igual a tensão da base menos o VBE dividido por IB. Pronto, aí a gente acha o valor de VRB. O projeto do circuito está em cima de dimensionar esse valor correto desse resistor. Ó. Então, vamos fazer agora um novo exemplo. Né? Então, vamos fazer o seguinte, ó, exemplo. Para o circuito de interface, que é também chamado de circuito de interface, chaveamento e etc., acima, determine o valor de RB para saturação forte. Ponto. Olha, então, o que nós temos? Nós temos que a corrente de coletor já foi dada, que é a corrente da válvula solenoide, 0,3 amperes. Já foi dado também que a tensão da base é de 5 volts, ok? E nós vamos usar o beta de 10, que é a regra da saturação forte. Ok. Bom, então o que nós vamos fazer? Calcular o valor da corrente de base, que será igual a IC sobre beta, 0,3 amperes dividido por 10, que vai nos dar aí uma corrente de base de 0,03 amperes ou 30 miliamperes. É uma corrente alta de base, né? O ideal é você consumir cada vez menos corrente de base, mas para o circuito de chaveamento, é melhor às vezes você gastar um pouco mais de corrente para acionar o transistor e garantir que ele vai ser acionado. 0,03 amperes. Então, RB seria igual a tensão de base menos o VBE dividido por IB. 5 volts, que é a tensão de controle, menos 0,7 volts, dividido por 0,03 amperes. Então, aqui nós temos um valor de RB, vai dar um valor assim, relativamente baixo, de 4,3
dividido por 0,03. 143 ohms. Bom, gente, então veja bem. – 143 ohms. Quero fazer algumas ressalvas aqui. O que acontece se agora esse transistor que tinha um beta de 15 queimar e a gente colocar um de beta de 70? De quanto que vai ser a corrente no coletor? Vai ser 0,3. Porque 0,3 é a corrente de saturação. Vamos até colocar aqui. Corrente de saturação é a corrente máxima do coletor. Quando o coletor está saturado, essa é a corrente máxima. A gente não consegue uma corrente acima de 0,3, porque a resistência da válvula solenoide limita a corrente em 0,3 amperes. Então, se a gente colocar um transistor com beta de 70, a corrente será 0,3. Com beta de 20, 0,3. Com beta de 15, 0,3. E com beta de 10, 0,3. Então, a gente sempre vai garantir que o transistor esteja saturando. Aí, veja bem. O Malvino, o autor Malvino, ele recomenda essa regra da saturação forte. Mas o que eu falo para vocês em termos de projetos de circuitos eletrônicos, gente, sempre vale o bom senso. Na verdade, em muitos casos da engenharia, bom senso é fundamental. Estou querendo dizer o seguinte: se a gente usar um beta-CC para um tipo 41C com a regra da saturação forte de 10, ok, é vantagem. Mas eu vou citar um outro exemplo. Se a gente estiver usando um transistor que é o BC548, o beta mínimo dele é 100 e o máximo dele é 800. Então, para que eu vou começar com um beta de projeto de igual a 10? Não faz sentido. Eu vou trabalhar com corrente de base alta. Então, é melhor, nesse caso, eu trabalhar com um beta mais próximo de 100. Por exemplo, eu posso usar um beta CC de 90, porque o fabricante já me fala, ou até 100 mesmo, né? Vou usar um beta de 100. O fabricante me fala o seguinte: nunca o beta CC desse de 100, vai ser sempre entre 100 e 800. Eu pego o valor mínimo do beta dele e projeto a partir dali. Porque se a gente substituir por um transistor com beta de 500, ele ainda continua saturando. Entendido? Dúvidas, gente? Não, tranquilo. Muito bem. Bom, então olha só. Dessa forma a gente encerra essa polarização por corrente fixa. Eu entrei com um assunto que não está no livro, no capítulo, que é essa regra da polarização forte e o transistor como chave, tá? Isso só tem no livro do Malvino. Semana que vem a gente continua, vamos ver se a gente encerra os circuitos de polarização do transistor. A gente continua, nosso objetivo é chegar a encerrar a polarização por divisor de tensão. Ok? Bom, então é isso. Acho que tá bom por hoje, né? Rendeu bastante. Semana que vem a gente se encontra, gente. E qualquer dúvida a gente vai conversando aí no grupo, tá bom? No WhatsApp. Eu vou mandando notícia para vocês lá sobre prova e calendários daí para frente. Bom, no mais, bom resto de semana para todos. Boa noite, fica com Deus e até semana que vem.